Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui um material mais sucinto, material mais curto, um pré-jogo, como eu sempre faço. O jogo de hoje, que é domingo, dia 1º de maio, é Internacional e Avaí, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, nosso Brasileirão. O jogo vai ser no Beira-Rio, na nossa casa. Horário, às 19 horas às 7 horas da noite. Transmissão, Sport TV, ao vivo, com imagem. Mais mídia alternativa do YouTube, que eu sempre cito, né? Aquela mídia que faz um pré-jogo longo, um pós-jogo longo também, e a emoção da voz, né? A narração, como se fosse rádio, falando sobre o jogo, e bastante informação antes e depois do jogo. Cito sempre a mídia alternativa, até porque é um gosto pessoal, mas eu também faço parte dela, então também quero que as pessoas conheçam cada vez mais e entendam e acolham, vamos dizer, a mídia alternativa. Inter, vindo uma boa fase. Então, são duas vitórias no Brasileirão. Tá na sequência, em casa contra o Fortaleza, no sufoco mas ganhamos. Fora de casa contra o Fluminense, uma vitória brilhante, porque a gente foi realmente melhor que o Fluminense. Realmente conseguimos ter mais posse de bola, construir mais, chegar no gol do Fluminense e fazer o gol, que é fundamental. E fora de casa também uma ótima vitória. O Inter também mereceu, o Inter venceu e convenceu o Independiente. Tá? Com algumas novidades aparecendo aí, o que dá pra gente, que torce pro Inter, uma perspectiva positiva. Tá? Uma vontade de ver e de torcer pelo Internacional, porque alguns reforços já estão mostrando a cara e mostrando que eles podem dar um retorno futebolístico, esportivo muito bom. Tá? O Depenha, uruguaio, nós não sabíamos que ele tinha essa qualidade técnica, não sabíamos que ele podia jogar em outras posições e não só aberto pelo lado esquerdo. Tá? Creio inclusive que esse jogador, enquanto o Alan Patrick não estrear e não chegar e estar em plenas condições de jogo, creio inclusive que esse jogador vai ser mantido no meio campo, tá? O Depenha. Porque realmente foi um acerto do treinador colocar esse jogador centralizado. Tá? Ele mostra que ele é capaz de fazer algumas funções. Não só jogar aberto pelo lado esquerdo, mas jogar centralizado. E é uma grata surpresa. Wanderson. Tá? Nós temos uma amostragem menor do Wanderson. Tá? Conhecemos mais do Depenha, temos uma amostragem menor do Wanderson, que é um jogador que nós não conhecíamos, até porque estava no leste europeu, fez carreira na Europa. Porém, primeiros 2 jogos, seja contra o Fluminense, seja contra o Independiente, o que aconteceu? Já mostrou, primeiro, agilidade, velocidade, drible e que joga de cabeça em pé. Consegue enxergar o melhor lugar para soltar essa bola. O Wanderson, apesar de não ter brilhado tanto, tá? Já tem gente criticando, achando que ele não vale tudo isso, que não sei o quê. Eu falo da seguinte maneira, pessoal, eu tenho uma visão diferente. O jogador está recém chegando e está começando a mostrar. E o início, tá? Para mim que tenho alguns anos de futebol, ele é bom. Ele é bom. Mostra exatamente isso, inteligência, cabeça em pé e largar a bola onde é melhor, tá? E aproveitar espaços para fazer os contra-ataques. O Wanderson ele construiu, participou da construção de 2 gols vitais para o Internacional, contra o Fluminense, que deu a vitória, e contra o Independiente, o gol que deu a vitória. Ele participou da construção dos 2. Os 2 gols. Tá? Assim como o Dourado também. Surpreendeu. A gente não espera muito Dourado saindo lá de trás, indo para frente, ajudando a construir alguma coisa na frente, mas ele fez isso. Ele fez isso. Então, são contratações, reforços que a gente não conhecia, que estão se apresentando bem. Né? Temos uma expectativa alta em relação ao Alan Patrick? Sim, o cara era referência técnica do meio campo do Shakhtar. Tá? O Shakhtar, da Ucrânia, que representa o futebol ucraniano nas principais competições europeias, clube rico. Tá? E veio um jogador mais maduro, com rodagem pela Europa, e pelo que eu vi nos vídeos, um cara com uma qualidade técnica que realmente sobra aqui no Brasil. Tá? No Brasil ele sobra. Mas vamos ver como é que ele vai se apresentar no Inter. Então temos essa questão. Temos a questão de ver o David, como é que ele vai se desenvolver. O David, como eu já falei antes, no Fortaleza ele teve um início devagar e depois ele
desenvolveu. E se tornou o principal atacante do Fortaleza, sem dúvida. Pergunte aos torcedores do Fortaleza. Veja o que eles dizem nos canais dedicados ao Fortaleza sobre o David. O que todos eles diziam. Temos que contratar, precisamos suprir a saída do David, era o melhor atacante que nós tínhamos. Né? Então, e temos aí Pedro Henrique, que a gente não conhece também. Como é que vamos conhecer se ele estava no futebol turco, que a gente não acompanha? Tá? Treinou bem, e quem sabe não é realmente uma alternativa interessante. Quem sabe ele não joga esse jogo. Né? Bom, então estamos nesse momento aí de expectativa positiva, de ver alguns reforços para estrear, quem sabe. Futuramente, Alan Patrick vai acabar entrando, a gente não sabe como é que vai ficar, o Inter. Pedro Henrique já está à disposição, e alguns reforços que nós trouxemos, né, Depenha e Wanderson, já estrearam e, na minha opinião, deixaram uma imagem muito boa, gostei muito desses reforços. E divido respeitosamente das opiniões em oposição. Bom, o Inter então está com essa expectativa, né, o Inter fez uma campanha, né, o clube de fato fez uma campanha para trazer torcedor para o estádio. Tá? A expectativa é de 30 mil pessoas. Avaí busca a terceira vitória, Avaí também vive um bom momento. Tá? Depois de ganhar do Goiás fora de casa com um jogador a menos, eles tiveram um jogador expulso, que evidentemente nesse jogo é desfalque, não vai estar, é o Morato. Tá? Ele foi titular no jogo contra o Goiás e hoje está fora por causa de, evidentemente, suspensão. Muriqui, jogador veterano, que era um destaque lá no futebol chinês, Muriqui. Esse jogador está fora, o departamento médico vetou, assim como outros jogadores que a gente não conhece muito estão fora. Tá? O Avaí está com 6 pontos, 8ª posição na tabela, está vivendo um bom momento, porque conseguiu vitória fora de casa e está buscando a terceira. O Inter, a expectativa do Inter, eu vi em alguns lugares uma escalação provável e eu discordei de quase todos. Quase todos. Então eu vou fazer aqui a minha escalação provável. Tá? Eu acho que ele vem a campo com Daniel, Bustos, Moledo. Do lado do Moledo, eu acho que pode pintar Vitão ou Mercado. Eu acho que o Bruno Mendes não joga, por causa daquilo que eu falei para vocês, acordo Internacional e Corinthians para que ele não jogue tanto Campeonato Brasileiro, não faça os 7 jogos, porque isso impediria ele de jogar por um outro clube brasileiro. Então, como não há um acerto entre Inter e Corinthians, a perspectiva é que o jogador realmente volte para o Corinthians, ou acabe indo para um outro clube, função de negócio, ou fique no Corinthians e o treinador do Corinthians aproveite o jogador. Tá? Então, eu acredito que no Brasileiro não teremos Bruno Mendes. Acho que ele vai ser poupado, acho que o Vitão pode jogar, ou o Mercado. René, de lateral esquerdo. No meio campo, a mesma coisa, o tripézinho. Né? Um volante mais defensivo, na frente desse volante mais defensivo, 2 meias que vão atacar e defender. Né? Vai se dar bastante campo para esses jogadores voltar a defender e atacar, progredir. Inclusive entrar dentro da grande área, como o Edenilson fez no jogo contra o Independiente, por exemplo. Teve lance que ele estava dentro da área, armando uma jogada, ele e o Gabriel. Tá? Porém, tem gente que diz, não, deve jogar com Dourado de volante defensivo, Gabriel e o Depenha. Né? E o Edenilson jogando pelo lado direito. Creio que não. Creio que ele não vai fazer isso, porque é um jogo em que ele vai encontrar um time mais focado em defender, mais compactado, e que o Inter vai ter que propor mais o jogo. Acho que ele vai mudar. Acho que o time fica muito defensivo assim com Gabriel e Dourado. E não coloco isso como tendência. Acho que vai jogar o Gabriel de volante mais defensivo. Depois vai ser Edenilson e Depenha, assim como foi contra o Fluminense. Aquele tripézinho. Gabriel, mais na frente, Edenilson e Depenha. Tem essa facilidade para defender e atacar. No lado direito, poderemos ter surpresa, tá? Eu coloquei ou Wanderson ou Pedro Henrique na direita. Wanderson, Pedro Henrique na direita, ou até mesmo o David, tá? Aparecendo do lado direito. Lado esquerdo, coloquei o Tyson. Tá? Acho que o Tyson pode aparecer, ou até o David pode cair para o lado esquerdo e jogar no lugar do Tyson, já que o David está recuperado. Chegou a ser utilizado no jogo lá da Colômbia. Tá? Isso indica o quê? Que está recuperado, o jogador está à disposição. Tá? E o David, a gente sabe que é um jogador que já está aí jogando há um tempo. E já no início meio devagar, a gente não sabia bem o que ele poderia fazer.
Seguindo aquilo que foi no Fortaleza, né? O início devagar, mas depois um desenvolvimento e um crescimento do jogador. Tá? Esse jogador que me agrada. Tem força física, tem velocidade, tem um contra um, tem um chute forte. E acho que ele sendo usado na posição correta, tá? Ele realmente prefere jogar pelo lado e ele se dá melhor jogando pelo lado esquerdo. Acho que esse jogador pode até ser utilizado. Porque o Tyson está voltando, mas a gente não sabe em que condições. Né? Poderíamos ter o Tyson no início, poderíamos ter o Tyson entrando no segundo tempo. Então fica essa dúvida aí. Exatamente nos extremos. Tyson pelo lado esquerdo, o David. Do lado direito, Wanderson, Pedro Henrique, ou até mesmo o David do lado direito. E na frente, acho que ninguém tem dúvida, acho que deve jogar o Alexandre Alemão. Técnico, Mano Menezes. Fora, Kaique Rocha e Thiago Barbosa, da questão física, ainda em recuperação. Bruno Gomes, teve uma fratura no cotovelo e está se recuperando. Alan Patrick ainda em recuperação, porque ele teve uma cirurgia de hernia inguinal. E Bosquilha, um reforço muscular. O que é isso, reforço muscular? Ou alguma lesão, ou teve algum desequilíbrio, ou por falta de jogo, de repente se viu um desequilíbrio na musculatura e se faz um reforço, tá? Ou até mesmo de forma preventiva, em função de que é um jogador que já teve lesão grave, você faz um reforço muscular com vistas a proteger o jogador. Tá? Pode ser equilíbrio, proteção do jogador, tá? Então um trabalho nesse sentido. Avaí deve vir com Douglas, Kevin. Eu não conheço muito o time do Avaí, mas acredito que vem com Douglas, Kevin na lateral direita, Bressan, Arthur Chaves e Bruno Cortes, lateral esquerdo. No meio campo, Bruno Silva, Ranielli e Eduardo. Marcinho do lado esquerdo, porque o Morato está fora. Copete do lado direito, seu jogador técnico, jogador perigoso. E o Bissoli, também jogador perigoso, centroavante de baixa estatura. Jogador de 1,75, ágil, rápido, bom finalizador. Jogador que estava no Furacão e veio para o Avaí. Técnico, Eduardo Barroca, que já aqui no Beira-Rio, em alguns momentos, ele fez alguns times que acabaram complicando a vida do Inter. Então, o Eduardo Barroca. E espero que ele não consiga repetir isso. Vamos torcer. O jogo, esse vídeo eu vou subir, não vou demorar muito para subir. E o jogo, então, é daqui a pouco, daqui a algumas horas. E um ponto extremamente polêmico desse vídeo e que faz parte do pré-jogo é a arbitragem. Tá? Não podemos deixar de comentar o que a CBF... A CBF não aqui é comissão de arbitragem, né? CBF mais comissão de arbitragem. Eles tiveram a genial ideia de botar o Wilton Pereira Sampaio para apitar esse jogo. Esse árbitro estava vetado. Tá? O Inter foi, insistiu e pediu, solicitou, foi atendido. Esse árbitro, para não apitar mais jogos do Inter, Wilton Pereira Sampaio. Em função de tudo que aconteceu, nós sabemos, né? Sabemos. E aí ele estava vetado. E aí o prazo passou e eles resolveram colocar o árbitro de novo. Bom, como o veto já foi, o prazo de veto já passou, agora nós vamos colocar o Wilton Pereira Sampaio para apitar. O Inter reclamou, mas não tem tempo. O juiz está confirmado, é o Wilton Pereira Sampaio. Fantástica decisão. Tá muito esperto. O Wilton com certeza está se sentindo muito bem, muito feliz de apitar esse jogo. Não teme nem um pouco por nada que possa acontecer com ele, né? E é claro que eu estou sendo irônico, né, pessoal? Então, se você desse outro jogo para ele, não apitar aqui no Beira-Rio, apitar outro jogo e ganhar a mesma coisa, para ele, que grande coisa, ótimo, faz isso, me bota em outro jogo, vem outro árbitro para cá, eu vou ganhar a mesma coisa, eu vou trabalhar, dane-se, não faço questão de apitar jogo do Internacional. É óbvio, né? Mas aí, a decisão de colocar Wilton Pereira Sampaio para esse jogo, auxiliado por Bruno Rafael Pires, auxiliar número 1, Fábio Bandeira, auxiliar número 2, seus bandeiras, né? Bandeira 1, então Bruno Rafael Pires, auxiliar 2, Fábio Pereira, e VAR, Daiane Muniz dos Santos. Oremos para que a arbitragem funcione, porque ela já vem sob tensão, o árbitro da partida já vem sob tensão. Ele sabe que a persona não grata aqui, mas tiveram esta ideia genial de colocar esse cara para apitar aqui. Vamos torcer para que ele faça um bom jogo, vou ficar de olho. Tá? E sim, vou comentar sobre a arbitragem com vocês.
Então, vamos torcer para que tudo dê certo, vamos torcer para o nosso Colorado, vamos preparar para o jogo que é daqui a pouco. Obrigado por me assistir, dá like, compartilha, considera a possibilidade de se inscrever no canal, divulga, comenta aqui se você quiser comentar, ou se você não concorda comigo em alguma coisa. Até a próxima, mais uma vez obrigado.